Uma das maiores certezas que temos como filhos de Deus é que não caminhamos sozinhos. O nosso Pai Celestial é aquele que vai à nossa frente, preparando o caminho e guiando cada passo que damos. Muitas vezes acordamos preocupados com o que o dia trará, com decisões que precisamos tomar ou desafios que parecem grandes demais. Mas a verdade é que Deus nunca nos chamou para viver na ansiedade, e sim na confiança. A palavra de Deus nos lembra dessa promessa poderosa em Isaías capítulo 58, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Que promessa maravilhosa! Isso significa que, mesmo em dias difíceis, Deus continua sendo nosso guia fiel. Ele não apenas mostra o caminho, mas também supre nossas necessidades e fortalece o nosso interior. Quando confiamos nisso, começamos o dia com paz, sabendo que alguém maior já está no controle. Ao longo de toda a Bíblia, vemos claramente que Deus sempre guiou o seu povo. Ele não apenas deu promessas, mas demonstrou na prática o seu cuidado em cada detalhe. Desde os tempos antigos, o Senhor conduziu homens e mulheres em meio a desertos, batalhas, perdas, momentos de profunda incerteza. E o mais importante, Ele nunca falhou. Essa mesma fidelidade continua disponível hoje, porque Deus não muda com o tempo. A palavra declara em Isaías capítulo 55, versículo 11: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso nos traz segurança, pois sabemos que tudo o que Deus diz tem propósito e será cumprido no tempo certo. Também está escrito em Números capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Se Deus prometeu te guiar, você pode descansar. Ele é fiel para cumprir cada palavra. Mesmo conhecendo todas essas promessas e verdades, ainda assim, em muitos momentos, tentamos assumir o controle da nossa própria vida. Existe dentro de nós uma tendência natural de querer resolver tudo com a nossa própria força, inteligência e planejamento. E quando as coisas não saem como esperamos, quando os recursos diminuem, quando as portas não se abrem ou quando o futuro parece incerto, o coração se agita, a mente se inquieta e a ansiedade começa a tomar espaço. Isso revela algo importante. Confiar em Deus não é apenas saber que Ele pode nos guiar, mas permitir que Ele realmente conduza cada área da nossa vida. Muitas vezes dizemos que confiamos, mas, na prática, ainda queremos ter o controle. Queremos entender tudo antes de obedecer, queremos garantias antes de descansar, e queremos respostas antes mesmo de entregar. Há áreas em que confiamos mais facilmente, como na vida espiritual ou em momentos de oração, mas existem outras, como finanças, decisões importantes, relacionamentos até dores emocionais, em que ainda resistimos. E enquanto não entregamos completamente essas áreas, também não permitimos que Deus nos guie plenamente nelas. A palavra de Deus nos direciona com clareza em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Observe que o Senhor não pede uma confiança parcial, mas total. Todo o teu coração significa sem reservas, sem exceções, sem áreas escondidas. E quando a palavra diz para não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, ela está nos ensinando que nem sempre vamos compreender o caminho, mas ainda assim devemos confiar. Reconhecer Deus em todos os caminhos é convidá-lo para cada decisão, cada pensamento, cada passo. É dizer: Senhor, eu não quero apenas que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me conduza. E é exatamente nesse lugar de rendição que algo poderoso acontece. Deus começa a endireitar caminhos que estavam confusos, alinhar decisões que estavam incertas, se trazer paz onde antes havia preocupação. Confiar em Deus não significa ausência de dúvidas, mas decisão de não ser guiado por elas. É escolher descansar, mesmo quando ainda não vemos o resultado. É entregar, mesmo sem ter todas as respostas. E é nesse processo que aprendemos, pouco a pouco, a depender completamente dele. Confiar em Deus não é algo que acontece de uma vez só, como uma decisão isolada que resolve tudo instantaneamente. Na verdade, confiar é um processo contínuo, uma jornada que se constrói dia após dia. É algo que amadurece com o tempo,
através das experiências, das escolhas, principalmente da decisão diária de depender de Deus. Muitas vezes queremos ter uma fé forte para o futuro inteiro. Queremos garantir que vamos confiar em Deus em todas as situações que ainda nem chegaram. Mas Deus nos ensina a viver um dia de cada vez. Ele não nos pede para controlar o amanhã. Ele nos convida a confiar hoje. É no hoje que a confiança começa. É no hoje que entregamos nossas preocupações, nossas decisões e nossos planos. Talvez você não consiga entregar o mês inteiro, o ano inteiro ou toda a sua vida de uma só vez, mas você pode entregar este dia. E quando você faz isso, algo começa a mudar dentro de você. A cada dia que você decide confiar, sua fé se fortalece. A cada situação que você entrega, seu coração aprende a descansar. E, pouco a pouco, você percebe que Deus está realmente agindo, mesmo nos detalhes que antes passavam despercebidos. A palavra nos lembra em Isaías capítulo 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isso mostra que Deus não apenas caminha conosco, mas vai à nossa frente. Ele prepara o caminho antes mesmo de chegarmos. Ele remove obstáculos que nem sabíamos que existiam. Quando entendemos isso, deixamos de viver pressionados e começamos a viver confiantes. Porque sabemos que, onde quer que formos, Deus já está lá, trabalhando, alinhando e abrindo caminhos para nós. Quando Deus está à frente da nossa vida, algo começa a mudar não apenas ao nosso redor, mas principalmente dentro de nós. As decisões passam a ser mais conscientes, o coração se torna mais sensível e a mente mais tranquila. Já não caminhamos no impulso ou na ansiedade, mas começamos a perceber uma direção mais clara, mesmo em meio às incertezas. Isso acontece porque, ao permitir que Deus nos guie, desenvolvemos sensibilidade à sua voz. E aprender a reconhecer a voz de Deus é uma das coisas mais importantes na vida de um cristão. Não se trata apenas de ouvir, mas de discernir, de identificar quando é o Senhor que está falando ao nosso coração. A palavra nos ensina em Isaías capítulo 30, versículo 21. Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Isso mostra que Deus não nos deixa confusos. Ele fala, Ele direciona, Ele mostra o caminho. Mas para ouvir, é necessário estar atento. Em um mundo cheio de vozes, distrações e opiniões, precisamos aprender a silenciar o exterior para perceber o que Deus está dizendo no interior. E quanto mais caminhamos com Deus, mais familiar nos tornamos com a sua voz. Assim como alguém que convive diariamente com outra pessoa reconhece sua voz facilmente, o mesmo acontece na vida espiritual. A intimidade com Deus gera discernimento, e esse discernimento nos protege. Ele nos impede de seguir caminhos errados, nos livra de decisões precipitadas e nos conduz por um caminho seguro. Ser guiado por Deus não é apenas um privilégio, é também uma proteção diária para a nossa vida. Jesus deixou ainda mais claro como funciona esse relacionamento de direção e confiança quando falou sobre o pastor e suas ovelhas. Ele nos mostrou que ser guiado por Deus não é algo distante ou difícil, mas algo natural para aqueles que permanecem próximos dele. Em João capítulo 10, versículo 27, está escrito: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Essa passagem revela algo profundo. Ouvir a voz de Deus não é privilégio de poucos, mas uma realidade para aqueles que pertencem a Ele e cultivam um relacionamento com Ele. Mas não é apenas sobre ouvir, é também sobre seguir. Muitas vezes queremos direção, mas nem sempre estamos dispostos a obedecer. E a verdade é que Deus não força ninguém a ser guiado por Ele. É necessário disposição no coração para seguir, mesmo quando não entendemos tudo. No versículo 5 do mesmo capítulo, João capítulo 10, versículo 5, está escrito: Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isso significa que, quando aprendemos a reconhecer a voz de Deus, também aprendemos a identificar o que não vem dele. E isso é essencial, porque vivemos em um mundo cheio de influências, opiniões e direções diferentes. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Por isso, o discernimento espiritual se torna uma proteção. Quanto mais você caminha com Deus, mais sensível você se torna.
Você começa a perceber quando algo traz paz ou inquietação, quando uma decisão está alinhada ou não com a vontade de Deus. Seguir a Deus é uma jornada de relacionamento, e quanto mais você se aproxima, mais clara se torna a direção. Se hoje você deseja viver uma vida guiada por Deus, comece com essa decisão no seu coração, entregar o controle e permitir que Ele vá à sua frente. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este novo dia. Obrigado pela tua palavra que me ensina, me corrige e me direciona. Hoje eu reconheço que muitas vezes tentei seguir sozinho, tomando decisões baseadas no meu próprio entendimento e não na tua direção. Mas neste momento eu me rendo completamente a ti. Senhor, vai à minha frente hoje. Endireita os meus caminhos, remove todo obstáculo e me guia em cada decisão que eu precisar tomar. Ensina-me a ouvir a tua voz com clareza, assim como está escrito em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Afasta de mim toda distração, e toda voz que não vem de ti. Conforme está escrito em Isaías capítulo 30, versículo 21, que eu possa ouvir claramente. Este é o caminho, andai por ele. Dá-me discernimento, sabedoria e um coração sensível à tua presença. Coloca em mim fome pela tua palavra e desejo de te buscar todos os dias. Que eu aprenda a confiar em ti de todo o meu coração, como diz Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu declaro que a partir de hoje eu não andarei sozinho. Eu escolho te seguir. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, comente. Deus vai na frente. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. E comece todos os seus dias colocando Deus à frente de tudo.